Olá, boa tarde, graça e paz. Eu sou o pastor Gil. Eu quero compartilhar com você nessa tarde um assunto que tem sido muito discutido no meio do povo evangélico, que é o assunto de oferta. E nós temos que recorrer à Bíblia para isso, nós temos que recorrer à palavra de Deus para isso. Eu gostaria de ler um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 9. Diz assim o texto: Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Ou seja, Paulo já tinha ensinado os crentes a se ajudarem. Era comum naquela época os crentes de uma cidade, de uma igreja em uma determinada cidade, enviar dinheiro para crentes de outras cidades. Era muito comum essa situação, porque o apóstolo Paulo ensinou que os santos precisam se comunicar com os santos nas suas necessidades e os santos precisam se ajudar mutuamente. Vamos continuar o texto aqui. Paulo dizendo: reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Ou seja, os crentes de Macedônia estavam necessitando de ajuda. E o apóstolo Paulo comunicou aos macedônios que os crentes da cidade de Acaia estavam dispostos a ajudar. E aqui Paulo continua: eu estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Olha como que o apóstolo Paulo foi sábio. Ele disse sim para os crentes de Acaia: olha, eu estou enviando os macedônios e quando eles chegarem, vocês repassem para eles a oferta que vocês disseram que ia distribuir. Por quê? Porque se vocês não repassarem esta oferta, quando eu estiver presente, eu terei que mencionar esse assunto em público. E isso pode trazer constrangimento para vocês. E eu não quero constranger vocês. Olha a coerência do apóstolo Paulo, não é mesmo? A preocupação do apóstolo era não envergonhar os irmãos, era não constranger os irmãos. Imagina Paulo publicamente falando: olha, vocês disseram que ia ofertar, e onde está a oferta? Isso deixaria os crentes, de uma certa forma, desconcertados. Isso o apóstolo não queria. E ele continua: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. E aqui Paulo disse no 6: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Muito bem, meus irmãos, vamos entender isso sobre ofertar segundo determinou o meu coração.
Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a oferta é algo entre eu e Deus. Isto não cabe a ninguém, a não ser entre eu e Deus. Ou seja, um líder jamais poderá chegar para alguém e estipular um valor de oferta, dizendo, olha, dê 1.000 euros, dê R$1.000, dê 500 euros, 500 reais, semeie uma oferta de 300 euros, 300 reais ou 300 dólares, o que for. Não, isso é antibíblico. Nós não podemos aceitar uma situação dessa, porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a oferta sou eu e Deus, o que o meu coração determinou. E nós vemos que muitas pessoas fazem por constrangimento. E não pode. Oferta, meus irmãos, tem que ser com alegria. O momento de ofertar na casa de Deus é com alegria e não com pesar. Não porque o líder bateu tanto na tecla que a pessoa se sente tão constrangido que ele acaba cedendo à pressão daquele que instrui e vai lá e entrega uma oferta e aquilo ali pode gerar até mesmo um problema para ele. Nós vemos vários casos de pessoas que ofertam sem ter condições para aquilo e depois ele fica até envergonhado. Já vi caso de pessoas emitirem um cheque pré-datado como oferta e depois não ter condição de cobrir o cheque. Olha, meus irmãos, Deus não quer isso. A oferta não é para isso. O momento de oferta não é para constranger a pessoa. É alegria, aquilo que você tem disponível para Deus. E nós vemos que muitas pessoas zombam desse assunto. Eles chegam a manusear esse assunto de forma a atrair benefícios para si próprio. Não aceite, meu irmão. Você é livre em Cristo. Minha irmã, você é livre em Cristo. Não aceite ninguém determinar valores de oferta que você vai entregar. Aqui eu não questiono o dízimo, porque a palavra dízimo significa décima. É uma palavra que ela não abre margens para discussão, porque décima é décima. Agora aqui Paulo está falando da oferta. Ah, se você não trouxer 20, você não é abençoado. A Bíblia não ensina isso. Agora, em contrapartida, o apóstolo Paulo ensinou também que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia muito, colhe muito. Ora, vamos entender isso aqui. O que é semear pouco e o que é semear muito? Paulo está falando da situação, do poder de oferta das pessoas. Um grande empresário, ele tem um poder de oferta muito maior do que um funcionário da empresa dele. Isso é lógica. Então é isso que Paulo está falando. Uma pessoa que vive de um salário mínimo, ele não tem condição de ofertar igual uma pessoa que vive com 10 salários mínimos. Isso Paulo está abordando. Por que eu abordo esse assunto? É para que as pessoas não escravizem as outras pessoas. É isso que a Bíblia não quer, que nós sejamos escravizados. Então fica aqui essa explanação desse texto para você entender. Oferte o que Deus colocar em seu coração. E se o que Deus colocar em seu coração para ofertar for um valor que aos olhos do homem é baixo, não se preocupe com isso. É entre você e Deus. Isso Paulo deixou bastante claro. Eu, como apóstolo, não posso interferir no seu poder de oferta. A palavra alçada é muito mal interpretada por muitas pessoas. A palavra alçada, ela nos dá muito a ideia de competência, de área de jurisdição, de poder. Ou seja, quando a Bíblia diz oferta alçada, a Bíblia está nos dando a ideia de uma oferta que está ao nosso alcance. Ora, meu irmão, você não pode ir no banco
fazer um empréstimo para entregar uma oferta. Isso eu acho incoerência. Com certeza, a oferta é o que você tem naquele momento. E há pessoas que ensinam isso. Vá ao banco, faz um empréstimo no cheque especial e traga de oferta. Mas é o mesmo líder que orienta a pessoa a fazer um empréstimo para ofertar, é o mesmo líder que se recusa a ajudar essa pessoa se essa pessoa depois entrar numa situação difícil. E Deus não quer isso para você. Deus não quer constrangimento, não quer embaraço para você. Vá cultuar a Deus, procure sempre ofertar, ter uma oferta consigo. Procure isso é bíblico, isso é bom, é agradável. Mas não deixe ninguém obrigar você a ofertar valores que você não tem condições. Se você tem condições de ofertar muito, oferte muito. Mas se você tem condições de ofertar pouco, oferte pouco. Porque o pouco para o homem pode ser muito para Deus. Paulo deixou isso claro. Amém? Que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria para lidar com essa situação, para que ninguém deixe você embaraçado e em nome talvez de uma pregação, de um ensino que nem tem apoio bíblico. Que Deus multiplique suas finanças, abençoe suas finanças e que tudo que você colocar as mãos possa prosperar em nome de Jesus. Amém.